tarde de segunda-feira, hoje é 19 de janeiro de 2026, dia frio, bem frio, mas com muito sol. É daqueles dias que o povo açoriano e teseirense diz assim vale a pena passar o inverno. Ele chama-se Luís Freitas e muitas vezes acompanho as publicações do Luís, muito embora já cá tenha vindo duas vezes, uma devido ao amor canino que ele tem pelos animais e outra devido ao pomar que o Luís tem aqui. Mas dizia eu, acompanho muitas vezes os posts do Luís onde ele diz da janela do meu quintal, uma coisa assim de género. Janela do meu quintal. E vi outro dia uma recordação, porque nós a partir de uma certa idade, a verdade é que recordamos clara e vivamente as nossas situações do passado, infância e não só. Uma recordação do Luís que falava do grupo desportivo da Casa do Povo das Cinco Ribeiras e do terceiro jantar convívio. É por aí que nós vamos começar. Cada um tem uma história de vida e cada pessoa, dentro das suas especialidades, gostos e aptidões, é proativo ou mais ou menos dentro da sua comunidade. E é o que acontece com o Luís. O Luís foi campeão de futsal em 2004-2005, no grupo desportivo das Cinco Ribeiras, e nós vamos começar precisamente pelo jantar. Ó Luís, este foi o terceiro, já tinha havido o primeiro e o segundo, como é que surge a ideia deste terceiro jantar convívio? Surge a ideia porque isto foi um grupo que, portanto, desde ali que é o terceiro, que faltava só 21 para igualar o tempo que jogámos futebol juntos. Estes foram 24 anos de alguns elementos, não foram todos, jogámos futebol juntos e não é fácil encontrar uma equipa que se mantenha 24 anos com a mesma pessoa à frente da equipa, com alguns elementos contínuos ao longo do tempo, e tivemos 3 ou 4 anos parados e quando a equipa parou, a equipa não parou, eu achei que tinha terminado o meu mandato e a equipa continuou, mas no ano a seguir morreu. De qualquer forma, o que é que decidimos? Passámos tantos momentos bons, havíamos de fazer um jantar e então fizemos o jantar. Como é que se aguenta uma equipa 24 anos? Não é fácil. Não é fácil. E digo não é fácil, Luís, porque isto não é, às vezes, uma entrevista, isto não são entrevistas, isto são conversas e são testemunhos de vida dentro da nossa, às vezes dentro da nossa família e da nossa comunidade. E nós, gerir um grupo de pessoas não é fácil, porque cada um com o seu feitio, cada um com a sua opinião. É muito complicado. É muito complicado. E nós temos que dar sempre, às vezes, um bocadinho o braço a torcer, não é? Basta olharmos para as equipas que são atletas que são pagos, os problemas que têm, uma que não recebia um cêntimo, como é que se mantém uma equipa uma equipa competitiva? É verdade. Uma das bases pela qual a nossa equipa aguentou os 24, 25 anos por aí, foi ter elementos a jogar na minha equipa que eram sérios, honestos e humildes. Isso foi o primeiro ponto. Porque se tu não tiveres, como diz o americano, quem te suporte, tu podes ter um rumo muito, muito bom, mas se não tiveres quem te suporte, tu vais cair. Verdade. E, portanto, houve sempre ali meia dúzia de elementos e gostava de focar aqui pelo menos o nome de hoje, o Messias e o Lúcio, e depois tiveram outros, o Valdino, o Francisco Ávila, o Alexandre, mas o Messias e o Lúcio foram dois elementos que me aguentaram sempre, cada vez que eu estava para cair, eles aguentavam-me sempre. Eles eram o suporte. Portanto, isso foi o primeiro ponto para aguentarmos 24, 25 anos. O segundo ponto foi, eu nunca tive problema em castigar quem não trabalhava a favor do grupo. Portanto, fosse bom jogador, não fosse bom jogador, acima de tudo estava a defesa do grupo. E, portanto, quem não estava a favor do grupo, eu não tinha problemas nenhum em dizer, espera aí, ou mudas de atitude, ou vais ter que procurar outra equipa. E eu penso que foi uma das situações... Eu não gosto de interromper muitas conversas, Luís, mas como é que se consegue castigar e eles voltarem ao ponto de partida, não ganhando um tostão que seja naquele grupo e naquela equipa? Qual é o incentivo? O que é que tu consegues oferecer a eles para eles voltarem e admitirem que se calhar até nem estavam certos? O que eu oferecia às vezes não era muito simpático. Era o que eles faziam à frente de toda a gente de negativo, eu conseguia fazer o mesmo à frente de toda a gente
sabes, a repreendê-los à frente de toda a gente. E, portanto, e às vezes eu era duro, porque o que mais me doía era um jogador que tinha menos capacidade de jogar do que outro e ficar sentado no banco. Isto doía-me. Agora, não me doía alguém que queria ultrapassar tudo e todos e fazer as coisas à sua maneira, quando havia um grupo que seguia aquele caminho e que estava dentro daquilo que era a coisa. Portanto, uma das coisas que foi sempre a defesa do grupo. Sempre a defesa do grupo. Eu fiz com o apoio sempre do Messias e do Lúcio, criámos vários torneios, fizemos muita coisa mesmo. O futebol na nossa ilha teve parado, o futsal. Portanto, chegaram a haver torneios na Terra Chã, mas ao longo do tempo não havia, era naquele 3-4 semanas, havia aquilo, não havia depois futebol competitivo, campeonato. E eu propus aos meus colegas que fizéssemos um campeonato onde convidei todas as casas de povo a participarem nele e onde eu fiz um regulamento próprio. Por exemplo, este ano eu era o presidente da instituição, para o ano que vem era vice-presidente para apoiar o presidente e era outro presidente. Fizemos isto com muito sucesso e foi dos melhores torneios que eu fiz e cada equipa tinha que dar um árbitro. Engraçado. A coisa que se parecia que à partida podia ser a mais complicada, era a mais fácil. Isto é a nível ilha. A nível ilha. Portanto, cada equipa tinha que dar um elemento, Estou a perceber. Para arbitrar. E depois havia o conceito de disciplina, que era um elemento de cada equipa, de todas as equipas. Portanto, foi um dos melhores torneios que eu organizei. Decorreu aqui, na Feteira, na Fonte Bastardo, no Porto Judeu, a São Bartolomeu, percorreu várias freguesias. E foi um dos melhores torneios que eu organizei. Porque cada um tinha medo de cometer erros. Era aí que eu ia chegar. Havia havia imparcialidade nos jogos que cada um arbitrava, porque a responsabilidade era dividida por outros que não faziam parte daquele jogo. Foi uma das coisas que senti, e às vezes eles acabavam de apitar, e eu também apitei, acabavam de apitar e diziam, que tal correr, estás a perceber? Portanto, havia aquela intenção da coisa correr bem. Mas, para lembrar isto em 81, formámos a primeira equipa, havia o torneio na Terra Chã e juntámos-se aí e tal, jogar um torneio na Terra Chã. Isto ali 2-3 anos após o sismo. Um ano. Vamos jogar e tal, fomos lá jogar e eu nunca me esqueço isto, Vamos jogar, apanhámos logo a equipa do Pequenso, de João Manuel Pequenso, do Carlos Alberto e companhia. Levámos só 11, perdemos por 11-0. Eu lembro-me de um colega meu que dizia, eu ia parar a bola, ia dominar a bola, já não tinha a bola comigo. Mas, 24 anos depois, também largávamos 11 e 10 e 9. Eu lembro-me, uma vez aqui no Inatel, o último jogo que fizemos foi 11-0. Fomos convidados a ir ao Pico jogar fomos à Criação Velha ao Pico, ganhámos lá por 9-0. A outra equipa aqui da freguesia foi lá, perdeu por 2-1. Portanto, nós tínhamos uma equipa já com um espírito de equipa e com um objetivo que era ganhar sempre que a gente possa. Quando o adversário for melhor, paciência. Mas isto foram muitos anos. Depois desse torneio da Casa do Povo, nós precisávamos de algum apoio e pensámos em evoluir com isto e juntámos-se ao Inatel. Para o Inatel da arbitragem. Portanto, e ter outra, porque isto era uma brincadeira que funcionou bem, mas se fosse para continuar, se calhar não ia funcionar tanto bem assim. Mas no nosso regulamento havia lá uma cláusula que dizia que se tu jogasses outro futebol, não podias jogar o futsal. Porquê? Na minha opinião, tu és um jogador acima da nossa média e vais jogar futebol 11 no sábado e vais jogar futsal no domingo. Toda a gente quer ganhar. Mas se nós pararmos um pouco e pensarmos ganhar o quê? Nós temos é que pensar em divertir-nos e participarmos e pormos todos a jogar. E então, havia equipas que iam jogar futebol 11 no sábado e iam jogar futsal no domingo. E eu
proibi isso logo no regulamento porque não faz sentido, toda a gente tem direito a participar. E depois o seguinte, tu se fizeres um jogo, vais jogar com uma certa, se fizeres 2, já não é a mesma coisa. Eu joguei 1 ou 2 vezes futsal por brincadeira, Luís, isto é uma experiência própria. Não tínhamos ilusões que aquilo, por ser um campo mais pequeno, com dimensões reduzidas, que puxamentos cansa muito, porque temos que estar no campo todo ao mesmo tempo, enquanto que no futebol de 11 não, cada um tem a sua posição. Também temos no futsal a nossa posição. Mas no futebol de 11 pode-se recuperar melhor Exatamente. o fôlego que no Exatamente. futsal. Mas olha, depois seguimos para o Inatel e fomos por aí fora sempre, muitos anos por aí fora. E depois tem histórias engraçadas, umas menos engraçadas. Eu vou-te contar uma menos engraçada para a pessoa até que já faleceu. E eu vou dizer quem era a pessoa porque uma história sem nome não, é uma história um pouco fraca, então eu vou-te contar. Nós, Santa Bárbara organizou um torneio e nós fomos jogar a Santa Bárbara e ganhámos os jogos todos até à final. Chegámos à final, fomos jogar com a equipa de Santa Bárbara. O guarda-redes era o João que trabalha nos serviços municipalizados, corta relvas. E se calhar conheço, só que Joana chega lá. Ele mora ali ao pé nas 9, ao pé da venda do El, e morava por ali. Agora também o último dele, não sei. E trabalha nos serviços muitos anos, por isso se calhar conheço. Ele geralmente corta relvas. E nós fomos jogar a final com ele. E marcou o António Lemos, lembras-te do António Lemos? Dos serviços? Sim. António Lemos, não? Aqui de Santa Bárbara. Okay. Tempo dele. Vamos jogar a final e marcámos um golo, o árbitro invalidou o golo, marcámos o segundo golo, o árbitro invalidou o golo, marcámos o terceiro golo, o árbitro invalidou o golo, foram 3 golos invalidados e o árbitro era o Perna Branca, o conhecido Perna Branca. Perfeitamente. Já faleceu, mas onde ele estiver, isto vai fazer parte da história dele. E não havia forma de Santa Bárbara fazer o golo à gente, para ganhar tinha que fazer um golo. E o Perna Branca marca um penalti. Há um jogador da minha equipa que pega na bola e diz: o senhor árbitro quer marcar? E ele deu-lhe o cartão amarelo. De qualquer forma, marcou o penalti, Santa Bárbara ganhou por 1-0. Eu fiquei sempre na sua pessoa de armar confusão, mas sou a pessoa de defender o meu prato. E no dia seguinte, saio onde trabalhava e ao pé da rotunda de onde tem os touros, estava lá o João a cortar a relva. Eu parei no carro de trabalho e, João, desculpa lá, isto assim, pá, eu, a ver o meu espelho, sou sempre bonito, mas eu posso estar confuso, mas acho que os 3 golos que eram limpos, diz ele assim, não sabes porque é que eles foram invalidados? Eu também não sei. Conclusão da história. O seu Perna Branca, antes de ir apitar o jogo, tinha parado no café aqui nas 5, a tomar café, e os senhores que não gostavam de mim por eu fazer mal a alguém, pelo sucesso que a nossa equipa tinha, transmitiram ao Perna Branca que eu tinha... José Gabriel. Que eu tinha falado mal dele, que tinha não sei o quê, que tinha não sei quanto, sabe? Inventou um monte de histórias. O José Gabriel foi para cima, apitar o jogo... Podes continuar a tratar o Perna Branca, estava aí O Perna Branca vai para cima e apita o jogo e penalizou a minha equipa toda. E eu desconhecia o que tinha acontecido. Mais tarde é que descobri que ele tinha parado aqui a tomar café e ele tinha um cão. Isto é um exemplo bom para as pessoas que, se alguém contar uma coisa, vejam com os seus olhos ou com os seus ouvidos, porque ele cometeu um erro muito grande, penalizou uma equipa toda e eu nem tinha aberto a boca a dizer o que é que fosse dele. Foi assim. Nós organizámos o torneio, depois do torneio da Terra Chã, eu organizei vários torneios na Terra Chã, organizei em São Bartolomeu, quando tínhamos ringue aqui, depois tivemos o ringue aqui, organizei os torneios, tínhamos o torneio que também já acabou, tínhamos o torneio das festas de agosto, que era sempre a gente, Santa Bárbara, São Bartolomeu e as 12 Ribeiras. E as 12 Ribeiras tinham sempre uma equipazinha, de canetas, uma equipazinha que recebe. Só para me localizar, qual era o teu papel na equipa de futsal das 5 Ribeiras? Era treinador ou começaste como jogador e depois passaste à parte técnica? A minha equipa era como jogador, mas como eu era o melhor jogador da equipa e não fazia falta à equipa... Pronto. E comecei a orientar a equipa e acabou por se verificar que eu era um bom orientador ao contrário do jogador.
Jogador até que ano, mais ou menos? Epá, não sei, eu jogava quando era preciso, quando não era preciso não jogava. Ok, já estou a entender. Eu comecei a ser responsável pela equipa, comecei a ganhar mais força, porque a equipa inicialmente não tinha ninguém, e depois alguém tinha que tomar, e eu comecei a tomar as rédeas da equipa. E naturalmente os grupos acabam sempre por eleger um líder, é essa a opinião, Pois, naturalmente. Sabes o que é que eu fiz? Foi o seguinte, porque havia sempre 7 que estavam de acordo e havia 5 que não estavam de acordo, entre aspas. Exatamente. E o que é que eu fazia? Eu levava uns boletins de casa, tipo aqueles de bazar, e vamos votar, meus amigos. Está toda a gente farto de me ouvir, está toda a gente farto de ouvir a mesma história, portanto vamos eleger um elemento e esse elemento vai ser respeitado e durante um ano ele vai. O que é que acontece? A última eleição que eu fiz tive um voto contra, que foi o meu, e os outros todos a favor. Mas ainda assim, quando acabou a votação... Se é a velha questão, ninguém esmuja em causa própria, não é, Luís? Sabes, ainda fui feliz que votei noutro, porque se voto em mim tinha sido... Exatamente. Mas ainda assim, quando acabou a votação, ainda houve um jogador que disse: votei em ti, mas não é para continuares com a mesma... Se não, desculpa lá, se votaste em mim é porque estás satisfeito com a minha. Qual era a tua posição no terreno? Eu jogava ali à frente do fixo. À frente do guarda-redes? Ok. Aquilo, como é que funciona o futsal? Eu sei que há muita gente que sabe, mas há muita gente que não sabe. É um na baliza, são 4 fora, assumem os 2 de trás a posição de defesas e 2 avançados. Nós na altura jogávamos, havia quem jogava com 2 mais fixos e 2 mais à frente. Nós jogámos sempre no 1-2-1. Jogávamos mais, é claro, e movimentava-se a equipa. Agora o futsal está totalmente moderno. Mas o que eu te quero dizer é o seguinte: eu fui campeão açoriano, fui campeão insular e fiquei em terceiro lugar a nível nacional enquanto jogador. E fiquei a nível nacional, fiquei em segundo lugar, em terceiro lugar com a mesma pontuação do terceiro. Caldas da Rainha ficou em primeiro lugar, Braga ficou em segundo e nós ficámos em terceiro com a mesma pontuação. Sempre no grupo desportivo da Casa Não, das aí pelos Correios. Pois é isso, pelos Correios. Portanto, enquanto jogador, tive lá essa situação. E depois há uma situação também, enquanto jogador, que é engraçada. Há uma eliminatória, porque nós íamos à Madeira, íamos a São Miguel, ou eles vinham cá para depois irmos ao continente. Afinal, geralmente era no continente. E há uma situação em que eu não fui a uma pré-eliminatória a São Miguel, aquilo era só 12 jogadores e foi um substituir-me. Quando a equipa venceu e foi jogar aqui em Angra com o Marítimo, com a equipa da Madeira, eu era o 12º jogador, já tinha outro, eu não me senti bem fazer parte da equipa. Todos me diziam: não, tu sempre fizeste parte da equipa, tal, mas eu não me sentia bem, já tinha lá outro, eu para entrar alguém tinha que sair e eu não entrei. O que é que acontece? O meu chefe, o Dutra, estou a falar no nome que é para ficar, o meu chefe, o Dutra, gostava de dizer uma situação qualquer que ele previa, ele dizia: pai, vejo em aberto. Nós vamos ver, eu não jogava e fui ver a final dos Correios da Angra contra a Madeira. Eu, quando entro no pavilhão para dentro, o meu chefe estava num fiamento da linha de meio campo, que ainda gosto de ver futebol. Mas eu não quis ir ver ao pé dele, fiquei ali ao pé da área a ver. Faltava aí 5, 6 minutos para acabar o jogo. Eu levantei-me e fui ao pé do Dutra e disse ao Dutra: a Angra vai perder e o golo vai ser assim. Vim para cá, sentei. 2 minutos depois, a Angra sofre um golo e o Dutra ficou de boca aberta a olhar para mim. No dia seguinte ele chega aos Correios e diz: pá, o Freitas vem aberto. Mas esta situação, e há mais 2 ou 3 situações, mas há 2 ou 3 situações dignas de ser contadas. Houve uma altura que tivemos 2 equipas, porque tínhamos a equipa principal, depois uns miúdos e os mais velhos, não sei quantos, e a pedido de alguns fizemos 2 equipas, foi o pior que nos aconteceu. Mas fizemos 2 equipas. E, portanto, eu disputava no campo com os jovens e os velhos. A equipa principal ficou desfalcada de orientação.
e passo ao pé da Caixa de Previdência com o carro, com os jogadores, e estava lá o Pedro, que é irmão do Artur, que canta cantaroia. Sim, senhor. Estava lá o Pedro, tinha uns pezinhos para a bola, que eram uma maravilha, pezinhos muito macios. E digo ao Pedro, a equipa principal ia jogar contra a equipa de São Bento, onde jogava o João Manuel Pequense. Sim, senhor. Estamos a falar na Cinco Ribeiras, na Casa de Povo? Cinco Ribeiras, okay. contra São Bento. E eu paro o carro. Então, só o localizar, me disseste que também andaste nos sim. Só para saber okay, já E eu paro e digo ao Pedro, eu vou-te pedir uma coisa, pá, não deixes que o Pequense te expulse. Não, fica descansado. Pedro, não te esqueças, quando ele estiver a fazer a cabeça, não te esqueças, ele não te expulsa. Ora, acabou o jogo, juntámos, perdemos 4-1 e o Pedro foi expulso. Ou seja, a experiência já era tal que nós, nem sequer é questão de ver em aberto, já conseguimos prever as situações devido à craquice entre aspas que nós temos. É o que se previa que pudesse acontecer ali, era aquilo, estás a perceber? Acontece na segunda volta, vamos jogar à praia e a equipa que jogava jogou antes da outra. Eu fui ao duche, tomei duche e tal, venho para fora, começo a assistir ao jogo e começo a ver o Pequense e mais um rapazinho a fazer jogadas pela direita e quase que dava um gol. Há uma interrupção mas eu digo ao Paulo Cabon, conhecido por Cabon. Perfeitamente. Digo ao Paulo. Ali em frente à igreja. Isso, ele estava a jogar na posição que jogava o Pedro e o Pedro na posição que ele estava a jogar. E eu digo, Paulo, para a esquerda, diz, deixa-me jogar aqui. Eu olho para o banco e digo, tem mais aqui, se não quiseres. Eles trocam. O Francisco Ávila, que jogou no Lusitânia. Este não estou a ver quem é. Sabes quem é? Ele foi defesa central do Lusitânia. Mora aqui nas 5, mesmo na curva, ao lado de baixo. É irmão do José Eduardo, que trabalha na Santa Casa. O José Eduardo não tem nada a ver com o José Eduardo que treinou. O Angrense nem nada disso, não? Não, esse é Alves. Okay. Outro é Alves, é isso mesmo. De qualquer forma, o Francisco arranca-se a correr à lateral e diz-me assim, sabes como é que está o jogo? Eu disse, não. E ele disse, está 1-0, estamos a perder para 1-0. E eu digo, o golo foi assim. Ele disse, foi isso mesmo. Trocámos a equipa, ganhámos 4-1, o mesmo resultado da primeira volta ao contrário. Quem é que foi expulso? O Pequense. Luís, há uma equipa durante estes 24, 25 anos que estiveste aqui no futsal das Cinco Ribeiras que tu tenhas dito esta que era a equipa de sonho? Ou todas elas eram mais ou menos equilibradas? Havia sempre uma falta. Houve um tempo que eu tinha problemas com guarda-redes. Nunca tive um guarda-redes. Depois apareceu-me o Alexandre. Era jovem, com 16 anos, tinha muita falta de experiência, mas era, acima de tudo, um ser humano que nunca falhava e depois tornou-se um bom guarda-redes. Mas, sabes, saía um, entrava outro, e houve momentos que não, que a gente dizia, falta um, mas a gente, para ir buscar, os de casa ficavam sem jogar. Mas 24 anos, como é que conseguiste manter a homogeneidade daquela equipa? Fazias muitas alterações para isso? Vinha outro, saía um, vinha outro. Outra coisa também que também faz parte da minha história, quando fui para a Casa de Povo das Cinco Ribeiras, criámos o grupo desportivo da Casa de Povo das Cinco Ribeiras, onde tivemos uma equipa de miúdos, uma equipa de iniciados. Enquanto eu estive na Casa de Povo, treinámos de futebol 11, ok. O primeiro ano tive o Emanuel que me ajudou a treinar, o segundo ano e o terceiro fui eu. E nesse tempo eu fui eleito para as Cinco Ribeiras, que é a Casa de Povo das Cinco Ribeiras em termos de desporto, comparando com praienses, angrenses, lusitânias, marítimos na altura e cariocas, e fui eleito o dirigente teve um ano que fui eleito o dirigente do ano pela Associação de Futebol, pelo Diário Celular, que foi o Paulo Valadão. Perfeitamente, lembro-me do Paulo Valadão.
Portanto, como diz o brasileiro, alguma merda bem feita tenta lá fazer. Exatamente. Quando é que as carreiras e a Casa do Povo deixam de ter desporto? Lembras-te em que ano? Quando tu sais ou depois de teres saído, ainda conseguem aguentar mais uns anos? Foi depois de ter saído ali, 3 anos depois de ter saído. Nós tínhamos a equipa de iniciados, quando a outra direção entrou, ficou com pequenos até aos 10 anos, que era futebol de 7, onde o meu filho fez parte. Olha, mais uma história que eu te posso contar. Onde o meu filho fez parte desse grupo. Eles treinavam em São Bartolomeu e eu sabia que se fosse ao treino ou ao jogo que ia ficar complicado para a minha parte. Passou ali 2, 3, 4 semanas que eu não fui ver o meu filho jogar. Depois chegou ao ponto de dizer, não, eu não posso deixar de andar a acompanhar os filhos dos outros, não vou deixar de acompanhar o meu filho. E vou a São Bartolomeu ver o jogo. O que é que acontece? Ao intervalo, a equipa estava a perder por 4-0. A equipa entrou para o balneário e eu entrei para o balneário, estava só um dirigente, eu entrei para o balneário. Estamos a falar de futsal também, não? Não, futebol de 11. De 11, ok. Futebol de 11. E o responsável pela equipa estava a pregar um sermão aos miúdos, que eu pensei, isto é um sermão para pregar numa assembleia da freguesia, não é para os miúdos. Do género, eu fiz muito para esta freguesia, porque tenho feito muito e não mereço o que está a acontecer aqui hoje. E eu peço, desculpa, eu não vou nomear o nome. Exatamente. Dás-me licença, eu posso pegar na... Não, estás à vontade. Eu mudo as histórias, vocês divirtam-se, joguem à bola e vamos fazer pelo menos um golo para oferecer a este senhor e tal. Entramos para o campo, os miúdos entraram para o campo, eu alterei, eu nunca tinha assistido a um treino, nunca tinha assistido a um jogo. Alterei 2 ou 3 peças no jogo, disse o que é que queria que eles fizessem, entraram para o campo e ganharam a segunda parte por 2-1. Portanto, a primeira parte estavam a perder por 4-0, a segunda parte ganharam por 2-1. E em vez de se irem agarrar ao outro, como eu tinha dito, vieram-se agarrar a mim. Quando acabou o jogo, vieram-se agarrar a mim a chorar, queriam que eu seguisse. E eu não fui mais porque já tinha levado um massacre grande, e não estava disposto a retomar, porque se tu assumes uma coisa, sou do género que é, ou estás dentro ou estás fora. Muito bom. Portanto, e a direção que pegou, até porque me disseram palavras que não foram nada engraçadas. Exatamente. Houve alguém que na ida da tomada de posse me disse, nós precisamos que tu nos dês a documentação para nós seguirmos o que tu tens feito. E há outro que diz, sim, porque tu fizeste muito desporto, mas nós queremos fazer mais. Portanto, o que fizeram a margem, não vou dizer mais do que isto, o que fizeram, faz-me lembrar, porque ainda estou aqui para estar a... Eu não gosto de falar muito de mim, eu estive no grupo de escuteiros dos Aninhos, no 803 em São Pedro, fizeste-me lembrar agora uma situação, fizeste muito, mas queremos fazer mais. E na altura que eu, mais 2 ou 3, eu posso falar no nome, a Cristina André, filha de seu André, que esteve na Caixa Económica da Misericórdia, também lá estava, tinha o Paulo Sousa, a Paula Sousa, eu fui dos últimos a entrar, era chefe, e nós, devido às condicionantes da nossa vida, tivemos que abandonar o grupo. E houve ali 2 ou 3 também que entraram, fizeste-me agora lembrar, disseram, eles vão-se embora, mas nós vamos agora fazer isso e fazer aquilo e tal. O certo é que dali a 2 anos o grupo extinguiu-se. Isto foi dito. Portanto, isto às vezes não são as palavras, mas são as ações. E eu não quero de maneira nenhuma nesta entrevista estar a falar mal deste ou daquele, mas são coisas que se passaram e que são reais, e as pessoas às vezes machucam pisam e não têm noção às vezes precisam saber também pôr-se no seu lugar, ou precisam ouvir, porque não passou na história das 5 Ribeiras, não passou um grupo como o nosso. O problema é que eles diziam que era a equipa de Luís, a equipa nunca foi de Luís, a equipa era de Luís, de Lúcio, de Messias e dos outros. Isso às vezes é uma forma de identificar as equipas e de personalizá-las um bocadinho mais. Mas o problema é que as dores vinham todas só para cima de Luís, sabes? Estou a perceber. Por isso é que eu te digo que os grupos elegem o seu líder, às vezes naturalmente, inconscientemente, e tens noção disso. Quando deixas o futsal e o grupo desportivo
deixas de integrar qualquer coletividade. antes de chegarmos já vais voltar atrás. Deixas de integrar qualquer coletividade aqui nas Cinco Albeiras? Ou ainda chegaste a integrar? Não. Deixei e não estou disponível para fazer parte de mais nada. Eu fiz parte de várias coisas, por onde passei, saí de lá de cabeça erguida e não volto atrás, porque há um psicólogo meu amigo que diz: tu tens um problema, tu vês as coisas a branco ou a preto. Pois, eu estou a perceber. E eu acho que isso não é um problema. Eu acho que tu tens que decidir não há linhas cinzentas. Se queres alinhar ou se não queres alinhar. Está a perceber nessa coisa de vou-te buscar a casa hoje para teres que alinhar, eu não alinho nisso. Portanto, enquanto esse psicólogo diz que eu tenho um problema, eu acho que não tenho um problema. Eu acho que todas as pessoas deviam ser assim. Eu ou quero ou não quero. Nós organizámos aqui nas Cinco Ribeiras, começámos a organizar, ainda antes de eu fazer parte da direção, começámos a organizar um torneio de verão aqui. Torneio de verão aqui que se a gente não põe travão e passava o verão todo no ringue das Cinco Ribeiras. Nós fazíamos todos os anos, inscreviam-se no máximo 18 equipas, séries de 3. Nós chegámos a ter pedidos de 25 equipas. Nós só inscrevíamos 18. E era um torneio renhido, era um torneio com respeito. Houve castigos aqui, houve pessoas que ficaram punidas aqui de não poderem pisar aqui o ringue durante 3 anos. Houve 2 jogadores que foram castigados, até mais tarde um desses jogadores veio jogar comigo. Houve 2 jogadores que foram castigados, um apanhou 2 jogos de castigo, outro apanhou 4, porque não se fazia nada pelo eu gostar ou não gostar das pessoas. Fazia-se por a atitude foi esta, merece isto. E não era eu que decidia, era eu que propunha e decidia-se fazer. Há 2 jogadores, eles iam aos quartos finais e um dirigente veio cá, eu lembro-me, estava no ringue, porque o ringue é descoberto, estava no ringue com o mapa a limpar a água, para o ringue ficar enxuto, e o indivíduo chega cá e vai pedir para tirar os castigos e tal, não sei quantos, e às tantas, não vale a pena, esquece, porque se não passa a não haver respeito, vai ser como outros torneios que começaram e acabaram mal, e portanto eu não vou atrás disso. O gajo mete a mão no bolso e mostra-me uma nota de 5 contos, na altura ainda eram contos, sim, mostra-me uma nota de 5 contos, acho que era isso. E diz-me: pá, isto é para ti. E disse: pá, a conversa acabou, tenho mais que falar, vai-te embora. Quer dizer, podia ter recebido 5 contos, o que é que me servia? Eu hoje estava com a consciência pesada. Mas olha, nós íamos pedir patrocínios para a CDA. O patrocínio principal, quem eu dava todos os anos, era a Câmara Municipal. Nós, na final, tínhamos a presença da Câmara Municipal. O Presidente da Câmara Municipal vinha aqui, se não vinha, fazia-se representar, mas na maior parte das vezes veio cá. As bancadas estavam cheias de gente e via-se desporto, mas via-se desporto a certa. Os tempos eram outros, tens noção disso? As ocupações, internet... Não, está totalmente diferente. Eram completamente diferentes hoje. Mas quer dizer, quando se faz algo com um sentido de ser justo e sério... Isso não há tempo para isso. Todo o tempo é apropriado. Por exemplo, à seriedade, à honestidade e à organização e ao compromisso que nós temos para com as pessoas e para com as instituições. As inscrições eram feitas... O dia que se apitava para começar o primeiro jogo não havia mais inscrições. Até à véspera tu podias dizer assim: para falta um jogador, inscrevo este. Que foi coisa que nunca aconteceu comigo. Vinham, as inscrições terminaram, fecharam. Quando se inscrevia 7 jogadores ou 12 jogadores, eu terminava mesmo e somava abaixo das penas pedidas, não podia acrescentar mais. Falaste há pouco do Carlos Alberto. Havia jogadores que participavam nestas equipas que depois de deixarem o futebol de 11 que valorizavam as outras equipas que vocês defrontavam, uma vez que já não pertenciam ao futebol profissional, vinham valorizar o futebol de futsal. Tínhamos todos os anos grandes problemas a jogar contra os craques do Angrense, aqueles que tinham terminado a época ou a sua carreira. Nós íamos ali a nossa equipa andava ali todos os anos em segundo lugar, todos os anos em segundo lugar.
Porque tinha a equipa do Angrense, e depois passou a ter a equipa do Melrim, que tinha outras condições que nós não tínhamos, e que dava outras condições que nós não dávamos, não digo mais do que isto. E portanto, nós andávamos ali sempre a bater o segundo lugar, sempre mesmo à beira do primeiro, mas teve um ano que até empatámos a primeira vez, empatámos na primeira volta com o Melrinhos, na segunda volta ele foi lá buscar os irmãos Aguiar, e pronto, não havia hipótese. Conseguia-se fazer uma equipa, como tu disseste há pouco, sem qualquer tipo de gratificação? Não havia. E olha, é uma coisa que... Mas vocês concorriam com certeza com outras equipas que tinham outras condições e gratificavam de outra forma os seus elementos? Não, na altura se gratificavam, eu não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Mas olha, eu estava-te a falar do torneio, enquanto eu estive lá foi assim, quando eu saí também foi mais uma coisa que morreu, porque também já não foi assim. Posso só dar o exemplo do guarda-redes da casa, o Alexandre. Eu nunca dei prémio, nunca dei taça para o melhor guarda-redes, porque eu acho que o melhor guarda-redes, para ser o melhor guarda-redes, tinha que ser eleito por uma maioria, e não porque foi a equipa menos batida, porque a equipa menos batida, se tiver os melhores jogadores, vai ser menos batida. Mas eu posso dizer que o Alexandre, nos jogos todos que fez, eu sabia essa soma, menos 20 minutos, 18 minutos que ele fez no torneio, sofreu 7 golos. Posso dizer que um guarda-redes sofreu 19. Com mais tempo de jogo. Com 18 minutos. Mas se é para o melhor guarda-redes, não é porque tem mais tempo. E estou a perceber. Está a perceber? Por exemplo, o Jardel ganhou a bola de ouro e ainda foi que marcou mais. Exatamente. O que é que acontece? Os próprios elementos da organização deram a taça a um elemento que sofreu 19 golos, está a perceber? Num torneio, enquanto que o Alexandre sofreu 7. 6 golos. Está a perceber? Eu ainda fui bater pé, depois a pessoa com quem falar disse: tu achas que eu sou burro? Disse: não, tu não és burro, apenas há coisas que tu percebes mais do que eu e há coisas que eu percebo mais do que tu, mas não fiques por mim. Pergunta aos árbitros, pergunta a 2 ou 3 pessoas que estejam dentro do mundo de futebol, o que tu vais fazer uma injustiça. Mas havia uma coisa por isso também cansei, porque 24 ou 25 anos a sofrer estas coisas e ouvir coisas que eu não tinha que as ouvir. A nossa conversa retoma um bocadinho o início. Lidar e organizar um grupo de pessoas às vezes é complicado. Nós vamos aprendendo com o tempo, não é, Luís? Não, mas repara, isto nem sequer era controlar o grupo que fazia parte. Isto era de fora. Quer dizer, como é que alguém vai dar uma taça a alguém que sofreu 19 golos em relação a outro que sofreu 6? Mas quem está nas instituições sujeita-se, nos grupos, sujeita-se também a esses fatores externos. E depois faz, o que é que ele faz? Inscreve os jogadores depois do torneio começar. O que é que vocês falam, no caso concreto daquele terceiro convívio do grupo desportivo da Casa do Povo? Há histórias que se contam e que se contamos algumas, outras não se contam porque já foram ultrapassadas e agora não vale a pena a gente estar a criar feridas outra vez. Exatamente. Mas a intenção daqueles convívios não é para criar feridas, é rever coisas boas do passado, dentro daquele grupo. É isso. A gente, se for a recordar todas, também acaba por não haver mais jantar. Exatamente, é verdade. Hoje em dia, tu, terminado este grupo, estando agora na tua casa, no teu pomar, nas tuas coisas, valeu a pena estes 24 anos? Tu sabes uma coisa? Em prol deste valeu a pena. Valeu a pena pelo seguinte: primeira coisa, porque a minha consciência está que eu expulsei ou fiz que alguém saísse do grupo, mas porque eu estava a defender o grupo, não por ter nada contra essa pessoa. Portanto, isso fica na minha memória, que fiz o que era certo e não o que, por meu prazer, se expulsei alguém, nunca. Fica na memória, aguentar 24 ou 25 anos, alguém que me conte quem é que fez uma coisa parecida que eu gostava de saber. Portanto, alguma coisa eu fiz bem feita. E depois tem outra, é que eu treinei miúdos, dos 10 aos 14 anos, dos iniciados, que hoje passam por mim a 10 ou 15 metros
e me levantam a mão e reconhecem como se fosse um tio ou um vizinho chegado a eles. Está a perceber? Noto que eles têm respeito por mim, apesar de não ter sido fácil. Eu era uma pessoa muito rigorosa. Isto acaba por ser um espelho de que aquilo que fizeste, afinal de contas, porque nós às vezes pensamos que se calhar não é o caminho mais certo que nós estamos a tomar naquilo que fazemos. Já tiveste muitas vezes noção disso. Claro. Isto é um espelho de que realmente o caminho que tu tiveste, as opções e as atitudes que tiveste, se calhar foram as mais certas. Tu sabes, foi como eu te disse, eu ou estou dentro ou estou fora. E eu se começo numa coisa, para já nunca comecei numa coisa sem pensar bem a fundo. Pois é isso. Mas se eu não estiver, eu não fico lá a meio termo. Eu ou fico ou não fico. Ou não ficas. E para estar lá 24 anos é porque me sentia bem naquilo. E depois é o seguinte, o apoio que eu tinha de pelo menos metade da equipa, estás a perceber? Que, como diz o americano, que me suportavam. Exatamente. Porque alguém por trás de mim, aquele que jogava menos, aquele que não sei quantos, criticava. E depois eu sabia que tinha jogadores na equipa que alertavam sempre isso, porque é o seguinte... Mas sabias que tinhas que lidar com isso? Tinha que lidar com isso. Não, isso é normal. Isso é normal. Tu se não jogas, é normal criticares. Exatamente. É normal criticares. Agora, nem todas as equipas têm aqueles elementos que defendem o treinador, que defendem o responsável. E eu tive isso. Tive esse apoio sempre, senti sempre esse apoio. Eu podia-me ir embora. Tinhas aquele núcleo duro que nunca te deixava ficar mal. Nunca me deixava ficar mal. Ainda hoje acredito que eles, se alguém disser alguma coisa sobre mim, eles vão dizer, não, este homem fez o que tinha a fazer. É claro que ninguém olha, por exemplo, posso-te contar mais uma história. Eu raramente jogava, para já, era um jogador fraco. E depois, para dar hipótese aos outros, se a equipa estava numa situação que podia meter os suplentes a jogar, eu não jogava para dar a oportunidade a outros de jogar. E vamos jogar à Terra-Chã, a um torneio, às 4 da tarde, chego ao Correio e a minha chefa diz: Freitas, caiu um indivíduo nas flores, o helicóptero foi lá buscá-lo, e às lapas não sei o que, caiu, e veio lá buscá-lo, está aqui, está em estado crítico e eles precisam de sangue O negativo. É para tu ir dar sangue. Ok. 4 horas, eu estive a fazer a minha entrega, a preparar uma servicinha, a organizar o serviço, fui dar sangue às 5 horas. Nós tínhamos jogo nas Terras-Chã às 7. Depois de dar sangue, eles dizem que é meio litro, mas acho que são 400 litros. Depois de dar sangue, eu fiz um jogo completo. Houve um jogador que falhou porque quis falhar, que não precisava ter falhado. No outro jogo a seguir, ali sentado no carro, eu hoje vou fazer um jogo, não entrou um minuto. Estás a perceber? Eu tinha também essas coisas. Diziam-me, não precisava ser assim. Mas se eu não defendesse a equipa, estás a perceber, amanhã depois aparecia um quando quisesse, outro quando não quisesse. Só mais uma história. Não. Eu estava já arrumadinho na minha casa e é um rapaz da Terra-Chã, que também jogou futebol, organiza um torneio para veteranos. Falou comigo e disse, esquece, eu estou fora, não quero mais. Não. Falou com o Messias e com o Lúcio. Azar meu, o Messias e o Lúcio vem ter comigo. Disse, homem, tu que tens jeito para aquilo e tal, não sei quanto e tal. Eu não consegui dizer que não aos meus amigos e fui. Para já, quando chego ao treino, tinha jogadores lá que quando eu apareci não puseram lá mais os pés. Eu não os mandei embora. Não os mandei embora. Nem, e se eles estivessem lá, iam jogar como os outros iam jogar. Mas pronto, foi logo uma coisa que eu percebi, olha, estes eram desses tais que... Pronto. Organizámos 12 jogadores. Só jogam 5 de cada vez. Tu, se tiveres muitos jogadores, é um problema. É sim, senhor. Eu dei uma lição a um velho. Acho que dei uma lição. Posso até ter cometido um erro, mas acho que dei uma lição. Eu dei uma lição a um velho que mora lá perto da tua casa. Vamos jogar. Tínhamos 12 jogadores. Para gerir aquilo tudo era complicado. Pronto, mas vamos ver se a gente consegue pôr todos a jogar. Chega-se a um jogo que eu tinha 4 jogadores de campo e o guarda-redes. Inclusive um vizinho teve o Valdino mal de uma coxa e o Branco de Santa Bárbara mal de uma coxa. E tiveram que aguentar 40 minutos porque os outros não apareceram por seu belo prazer. Um que estava de férias
é normal, o outro estava saído da ilha, tudo bem, o outro foi para a tourada. No jogo a seguir, queria jogar. Eu nunca lhe disse que ele não ia jogar. Ficou sentado no banco todo o jogo. Depois começou a mandar bocas. E eu ouvi, a fazer conta que eu estava a ouvir. Escuta lá, tens que optar. Ou fazes parte disto, ou não fazes. Estás a perceber? Mas é muito complicado. E depois, Luís, pronto, podes voltar atrás, não há problema, mas eu vou acompanhando também o meu raciocínio. Lembras-te do dia em que disseste, hoje é o último, para mim basta, está na hora de eu abandonar? Eu disse que era o último e não foi o último. Não foi o último? Estamos a falar em que ano? 2000 Aquilo foi 2004, 2005, 2006? 2007, 2008, 2000, para aí, não sei. Porque eu tenho um problema. Eu sou amigo. O que é que acontece? Mas não há preto, mas não há cinzento, é preto ou branco. É preto ou branco. O que é que acontece? Portanto, como dia que saísses, não podias dizer que ias voltar atrás. Não. O que aconteceu foi o seguinte: foi a equipa das 5 Ribeiras falhou e há 3 elementos aqui das 5 que vão jogar para a Serreta. Eles tinham lá o treinador antes de começar o campeonato de 15 dias, foi-se embora. Eu estava aqui em casa bem descansado, estava no andar de cima, estava bem descansado, e bate-me à porta, a mulher diz, tem aí uns rapazes que querem falar contigo. Ele diz, eles que entram. Quando ele pega a ver, eram os 3 das 5 Ribeiras e mais um da Serreta. Porque a gente precisa de ti, porque, não vou mais, mas, os meus amigos e tal, e fui. Já não estavas aqui nas 5 Ribeiras? Já, a equipa das 5 Ribeiras morreu. Eu fui por causa dos rapazes que eu tinha treinado aqui nas 5 e que eram meus amigos, e depois eles a pedirem-me e fiquei sem fui para a Serreta. Fui treinar a Serreta. O treinador que tinha saído lá no ano anterior, a equipa tinha ficado em penúltimo lugar. Aquele ano, 15 dias antes, não dá para tu fazeres o que é que seja, dá para o essencial, nem mais nada. E depois aqui não é uma equipa profissional, treinávamos 2 vezes por semana. É tudo gente que trabalha, ainda por cima tinha um que era militar, tinha outro que trabalhava à noite, portanto não é fácil. Muitas das vezes os treinos acabavam por ser nos jogos. Eu aquele ano foi só aguentar aquilo, a 3 jogos de fim estávamos em primeiro lugar. Quando no ano anterior tinha ficado em penúltimo lugar. Ou seja, em 8º. Um rapazinho lesiona-se num treino, ficou a andar de canadianas, e nós, os últimos 3 jogos, Tarrachante desistiu, São Bento tinha perdido com eles, ganhou 3 pontos, porque depois foram atribuídos os pontos a todos, nós não beneficiámos porque já tínhamos ganho a eles. Depois perdemos, empatámos com a Água Alva, perdemos com São Mateus por 7-6 e perdemos com São Bento com 4-3 e acabámos por perder o primeiro lugar, porque senão mesmo assim tínhamos ficado em primeiro lugar. Depois ainda pensei em ficar lá o ano seguinte, mas propus a todos, se ficar aqui este ano, o nosso objetivo tem que ser um só, ficar em primeiro lugar. E portanto temos que trabalhar mais, temos que ser mais rígidos a corrigir os erros e portanto vamos ser mais duros, mas vamos apostar e tal, vocês querem? Queremos. Ao fim de 3 semanas eu vi que eles queriam, era só de boca, não queriam, não tinham de ser pensamento isso. Está a perceber? E chateei-me lá num treino. E aí deixaste de vez, não foi? Vim-me embora, dali a meia hora estavam os mesmos rapazes a bater-me à porta outra vez para eu voltar para trás. Não, acabei mesmo. A partir daí só fiz parte do grupo do Conde Filho de São Miguel, fui presidente da Assembleia do... É verdade. Fiz um trabalhinho já com ele. Ainda tens os cães? Ainda tens cães? Lindíssimo. Eu tive, em outubro do ano passado, um problema que aqui era um canal e todos os trabalhos, que eram muitos, cerca de 5.000, foram à vida. Tenho estado a publicar aos poucos aqueles que as pessoas me pedem ou aqueles que eu me lembro,
foi uma queda grande, porque o YouTube tem um algoritmo que passa em todo o teu canal e distribui para as pessoas, uns gostam mais disto, outros daquilo. Neste momento, nem sequer sabia, o Osvaldo Toste, que está na Califórnia, na delegação da Califórnia, é que teve outro dia a fazer uma estimativa, ele disse-me 33, mas neste momento devemos ter na Ilha Terceira à volta de 40 canais do YouTube. E eu, apesar de já estar nisso há 13 anos, sou novo, baixei e agora é um jogo de paciência, voltar aos cães, de resiliência também, voltar mas não há problema. Ainda em junho fui convidado a ir a São Miguel trabalhar pelo Clube de Cão de Filha de São Miguel, aí trabalhar com aquele cão que tu filmaste aqui, sim senhor. Fui lá trabalhar com ele, fui trabalhar no sábado, era para ter sessão no sábado, mas depois acabámos de fazer duas exibições. E continuo satisfeito com aquilo. Lembrar o Ticota da Cajaria Vaquinha, João Henrique Cota. Muito bom, sim, senhor. Na altura que eu andava no futebol, ele dizia: tu és o César da Terceira, o Mourinho das 5 Ribeiras. Muito bom. É um homem também que está sempre pronto a ajudar, nunca a vir a cara. É impecável, nunca a vir a cara a nada. É impecável. Ó Luís, a gente vai ficar por aqui hoje. Eventualmente, numa outra situação que queiras, a gente sentamos-nos novamente a conversar. Estou como outro, tu é que sabes. Se houver novidades. Ou se houver novidades, tens o cão, tens a tua quinta, que eu posso muito bem num verão, quando tu achares que é necessário. Eu tenho os outros trabalhos, mas eu acho que aquela área e a área dos pomares e do cultivo é sempre bem-vinda e as pessoas gostam sempre. Eu vi uma vez em uma gravação tua que há muitos canais, mas tu disseste que é talvez o canal que abrange mais variedade. Mais variedade. Como comecei, vamos ser também sinceros, como na altura não havia muitos e tinha a possibilidade de escolher e de fazer aquilo que eu queria sem os outros também fazerem. E fazem, e bem, que ainda estou aqui contra aquilo que os outros fazem. Claro que a nossa ilha é limitada, tu sabes bem disso, os conteúdos também acabam por ser limitados e acabamos, todos os que andam a filmar, fazer o mesmo. Não temos grandes escapatórias. Acaba por ter tudo ao mesmo tempo. E a escolha, e muito bem, numa democracia é assim mesmo, é sempre das pessoas. Não, mas eu penso que o teu trabalho é agradável, como outros, não quer dizer que os outros não sejam. Há outros agradáveis, exatamente. Mas tu sabes que de vez em quando vêm notícias de fora do país. É pá, vê isto do Heriberto e tal, não sei o quê. Já estou a perceber. Estás a perceber? O que me dá prazer é às vezes certas pessoas virem ter comigo, como aconteceu um dia. Já foi há uns tempos, um rapaz da Câmara que disse: olha, Sr. Roberto, fomos ver um trabalho seu com o Sr. Francisco Painho de São Sebastião, de uma história de como é que tinha nascido, qualquer coisa, não sei se era as cantorias, se era as touradas ou as danças de carnaval, porque não havia documentos escritos como é que a coisa tinha começado na nossa ilha. E o Sr. Francisco Painho é um homem que ouvia histórias do seu bisavô, vê lá uma pessoa já com 80 e tal anos, qual é o valor e qual é a bagagem que não nos traz. Traz muita bagagem, Luís. E há coisas que tu fazes que menos interessa, que é claro, mas há outras como, olha, por exemplo, eu vi duas agora ultimamente que me marcaram. Vi uma com o José Paulo, com o veterinário. Perfeitamente, doutor José Paulo. Vi aquela com o João Medeiros. Muito bom. Excelente entrevista, excelente entrevista. Gostei imenso, tanto uma como a outra gostei imenso. Excelente entrevista e é assim... E nós aprendemos, estás a perceber? Pois é, eu aprendo também. Nós aprendemos. Eu aprendo. Tirem da ideia que nós estávamos ali para falar com uma pessoa, como estou aqui a falar contigo, há sempre conhecimentos que tu tens que eu não os tenho, Luís, e tens noção disso. Não, e essa troca de conhecimentos é que enriquece não só a ti e a mim, como aqueles que nos veem. Mas é que aqueles, eu fiquei com a sensação que eles sabiam mesmo o que é que estava a dizer. Exatamente, estou a perceber. E às vezes falava-se aí que o João Medeiros adivinha o tempo. Não, o João Medeiros não adivinha o tempo. O João Medeiros estudou o tempo. É verdade. Luís Freitas, 5 Ribeiras, o homem do desporto, o homem das 5 Ribeiras, muito obrigado por me receberes na tua casa, muito obrigado pelo drinkzinho, pelo teu vinho também, que é excelente, e se Deus quiser, voltamos a encontrar aí num dia qualquer. Está bem, Luís? Força. Um grande abraço. Muito obrigado. Okay, a vocês também um grande abraço, obrigado por estarem aí e até uma próxima, se Deus quiser.